Olá, eu sou o Zaratude e este é o Newcast, um canal onde eu falo de animes. E nesse vídeo eu falarei o que ocorreu em Betun após o final do anime, então caso queira saber o final, certamente esse vídeo lhe será útil. E desde já agradeço aos que sugeriram essa obra. O jogo tem 32 participantes no total, mas como nós vimos no anime, 10 deles já morreram. De vez em quando eu vou mostrar esse quadro na tela, e ele vai servir para manter vocês atualizados dos personagens que já foram eliminados. Bom, como todos sabem, no final do anime o Taira traiu Sakamoto e a Himiko, mas ele se arrependeu e por isso se matou. Sakamoto e Himiko já sabiam que eles se conheciam no jogo virtual, e por isso oficializaram sua união. E o anime acaba com a empresa mandando 2 funcionários para a ilha, pois o jogo estava apresentando falhas técnicas. O radar dos jogadores foi desativado e o sinal da ilha não estava chegando na empresa, e por isso alguém tinha que ir lá presencialmente consertar. Enquanto a empresa mandava aqueles 2, a história foca no Kira. Ele basicamente continuou sozinho desde a sua última aparição. Porém, tudo mudou quando ele se viu diante de uma equipe que era formada por Shigemasa Kusunoki, Kenya Uesugi, Yoko Higuchi e Heitaro Togo, sendo este o líder do grupo. Eles começaram a batalhar e o Kira conseguiu eliminar o Kusunoki. Mas ficou só por isso mesmo, porque o grupo logo conseguiu imobilizá-lo. Notando que o Kira era um jogador habilidoso, o Togo resolveu recrutá-lo, e assim foi formada essa nova equipe. Voltando aos protagonistas, logo após passar a noite onde foram atacados pelo Taira, eles acabaram se encontrando com Oda e Kinoshita. Sakamoto e Himiko correram para a floresta e se esconderam. O Oda foi atrás, mas não conseguiu achá-los. Quando Sakamoto e Himiko saíram do esconderijo, eles deram de cara com Ida, programador da Tyranus, empresa que projetou Betun e que conhecia o Sakamoto antes de tudo isso acontecer. É agora que será revelado o que está acontecendo. Ida diz a Sakamoto que ele não pode contar a ninguém sobre esse encontro, porque a empresa monitora tudo o que os jogadores falam. Somente devido às falhas é que eles conseguem conversar em segurança. Resumidamente, o Ida conta que o jogo está em fase beta, mas está perto de ser finalizado. A ideia é transmitir para o mundo inteiro e lucrar com isso. A Tyranus pretende causar tumulto, pois eles querem expurgar certas pessoas da sociedade. O projeto está sendo patrocinado pelas maiores empresas de jogos do mundo, e foi Takanohashi quem vendeu esse projeto a elas. Ninguém pode pará-los, pois a ilha é propriedade particular dessas empresas, e eles pagam propina a pessoas poderosas, por isso ninguém faz nada. O objetivo do Ida ter ido à ilha foi para pedir ao Sakamoto que ele encontrasse um problema, pois caso ele encontrasse algum, a organização consideraria que o jogo está incompleto, e por isso cancelariam seu lançamento. Antes de ir embora, ele avisa que a empresa já sabe do plano de roubar o helicóptero. Ele e o outro funcionário consertaram os problemas e saíram da ilha. Sakamoto e Himiko finalmente foram até a Murasaki, onde trataram seus ferimentos. Para burlar a escuta da empresa, Sakamoto passou a se comunicar por texto caso fosse necessário, e anunciou que faria o que o Ida pediu. Por sorte, o avião de carga passou naquele momento e Sakamoto conseguiu pegá-la sem dificuldades. Não muito longe dali, o Sakamoto percebeu através do radar que Togo e seu grupo encurralaram Oda e Kinoshita. Oda estava prestes a abandonar a Kinoshita para conseguir escapar, mas no final não aconteceu nada, pois o Sakamoto apareceu e anunciou que veio salvá-los. Antes de chegar ali, o Sakamoto contou a Himiko que iria salvar o Oda porque ele sabe que para conseguir sequestrar o helicóptero, vai precisar de mais gente. No caminho até lá, ele teve uma breve luta com o Kira e seu grupo, mas passou por eles sem dificuldades. Desse modo, ele conseguiu salvar os dois e em seguida se reagruparam com a Himiko. Sakamoto explicou seu plano e pediu para ambos ajudarem. Eles já estavam com 6 chips e precisavam de somente mais um para chamar o helicóptero. Oda não quis, mas a Kinoshita topou, e ainda entregou o chip que ela tinha. Com isso, o Sakamoto poderia pôr seu plano em prática. Apesar de confirmar que não ia ajudar, Oda falou que iria esperar e ver como eles iriam se sair. Naquele mesmo dia, o grupo se reuniu e criou um plano para ser realizado no dia seguinte. Quando chegou de manhã, para a surpresa de todos, o Date desapareceu e levou consigo todos os chips. Ao que tudo indicava, ele havia enganado todos novamente. Tanto que ele até pediu o helicóptero e a empresa disse que iria buscá-lo em algumas horas. E como o jogo estava prestes a ter o seu primeiro vencedor, a Tyranus achou que esse era o momento de tornar Betun público, e por isso o resgate iria ser televisionado. E agora eu vou precisar abrir um parêntese, porque antes de continuar a história, eu tenho que explicar uma coisa. Um grupo de pessoas poderosas se juntaram e criaram um projeto chamado Themis, e a finalidade desse projeto é implantar uma ditadura mundial através da internet.
Temis seria uma espécie de teia global, onde todos estão conectados. Para o projeto virar realidade, esse grupo precisa de apoio financeiro, e por isso eles convocaram toda a elite mundial para fazer uma apresentação. A ideia deles é aglomerar projetos que de alguma forma ajudem a controlar a população, e é aí que entra a Tyrannus, pois eles ofereceram Betum, um programa de eliminação, para fazer parte da Themis. A justificativa para o jogo ser aceitável é que todos os participantes são criminosos que fizeram coisas terríveis e não foram punidos. Então percebam como que Betum é na verdade apenas uma pequena parte de algo muito maior. E só para avisar, eu achei essa parte confusa, mas pelo que eu entendi é isso que expliquei mesmo. Mas caso eu esteja errado, me corrija nos comentários caso você tenha lido o mangá. Voltando à história, a empresa chegou na ilha para retirar o Date, mas assim que o helicóptero chegou, eles foram atacados. E para entender isso, é necessário voltar no encontro entre Sakamoto e Ida. Antes de ir embora, Oida mostrou que as bombas podem ser desmontadas, bastava fazer uma pressão no ponto certo. Com isso, a empresa não consegue desativá-las. Fora que, a traição do Date era na verdade uma armadilha. Tudo fazia parte do plano, pois dessa forma a empresa chegaria na ilha com a guarda baixa. O grupo conseguiu matar todos os seguranças graças ao Oda, que apareceu de surpresa para ajudar. Date e Murasaki acabaram mortos nessa luta. Todos embarcaram e Kinoshita pegou a arma de um segurança para fazer o piloto de refém. No início, ele estava se afastando da ilha, mas de repente fez uma manobra brusca e desequilibrou a Kinoshita, o que permitiu tomar a arma dela e atirar em sua testa. Em outra manobra, Himiko e Oda caíram. Somente Sakamoto permaneceu e, para sua surpresa, Kinoshita ainda estava viva. Ela mandou Sakamoto pular, pois secretamente ainda tinha uma bomba. Sakamoto pulou e, em uma morte com estilo, Kinoshita explodiu o helicóptero enquanto dava o dedo do meio para o piloto. E assim encerrou a tentativa de fuga do Sakamoto. Apesar de terem chegado perto, no final eles falharam. Após todos esses acontecimentos, 13 participantes já haviam sido eliminados. Obviamente, a Tyrannus ficou desesperada. Toda a equipe de resgate foi morta, ficou evidente a falta de planejamento, e essa transmissão foi assistida por civis e toda a elite mundial. Os civis não entenderam nada, já a elite ficou espantada, mas teve um homem que achou aquilo um espetáculo, Longer Schwartz, que eu nem sei se pronunciei corretamente. Imaginem na cabeça de vocês o vilão mais genérico que conseguirem, sua personalidade, pensamentos, forma de agir. Esse cara é Longer. Rico, poderoso, influente, aquele que age nas sombras. Ele se interessou no jogo e deseja vê-lo de perto, e é a partir desse momento que ele desponta como o principal vilão da história. Paralelo a isso tudo, Hisanobu, o padrasto de Sakamoto, recebeu uma ligação de Shinichi, o seu irmão, avisando que o Sakamoto estava na TV. Quando anunciaram de que maneira os participantes eram selecionados, ele deduziu que a sua esposa enviou o próprio filho para o jogo. Depois disso, os irmãos se encontraram. E Shinichi contou que estava investigando a secreta fundação Schwartz, que obviamente pertence ao Longer. Aí é o lero-lero de vilão que todo mundo já sabe. Ele usa seu poder para manipular tudo e todos, sempre estando nas sombras e financiando e lucrando com as desgraças alheias. Voltando ao jogo, após cair do helicóptero, Sakamoto nadou até a costa e lá encontrou uma garota chamada Kaguya, que o ajudou a se recompor. E logo depois levou ele até seu grupo. Chegando lá, Sakamoto descobriu que eles eram no total 7 pessoas. Além da Kaguya, tinha o Hikaru Soga, Mikio Yanagida, apelidado de Torio, Machiko Ono, Shoko Kiyoshi, Katsutoshi Shibata e, por fim, Toshiro Amakusa, que era o líder do grupo. Amakusa explicou ao Sakamoto que eles acham errado participar do jogo, e por isso se uniram para tentar sobreviver até que alguém os resgate. Tudo funcionava muito bem, mas vocês sabem, a história precisa andar, então é óbvio que essa paz não ia durar muito tempo. Com a chegada do Sakamoto, agora existem 8 chips reunidos, ou seja, alguém mal intencionado pode iniciar um ataque. E foi justamente isso que aconteceu. Um pouco mais tarde, a senhora Ono apareceu morta, e então veio uma série de capítulos para tentar achar o assassino, que mais tarde revelou-se ser o Torio. E ele ainda conseguiu matar o Amakusa, o Shibata e a Kiyoshi. No meio de todas essas batalhas, Sakamoto protegeu a Kaguya e, junto do Soga, eles conseguiram eliminar o Torio. E agora, 18 participantes já foram eliminados. Sobre Himiko e Oda, ambos estão bem. Após caírem do helicóptero, eles nadaram até a costa e estão esperando o momento certo para ir procurar o Sakamoto. Dentro da Tyrannus, eles sabiam que havia um traidor. Se o Sakamoto sabia desmontar as bombas, é porque ele foi informado por alguém.
e já desconfiavam que era o Ida, já que ele foi o único que ficou perambulando pela ilha no momento que o jogo apresentou falhas. E agora vamos ser introduzidos ao americano Matthew Perry, um programador que vai ganhar muito destaque. Matthew se interessou por informática desde cedo, e ainda jovem se tornou um prodígio. Suas habilidades chamaram a atenção do governo, e por isso foi contratado por eles para resolver crimes cibernéticos. Quando adulto, trabalhava para a Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos, cuja sigla em inglês é NSA, mas um dia ele descobriu todos os podres do governo, inclusive o projeto Themis. Ele recolheu o máximo de informações do governo que pôde e então se refugiou para algum país do Oriente. Em nenhum momento é revelado o nome do país, mas aqui considerem a Rússia. E agora, obviamente, os Estados Unidos querem capturar ele a todo custo. Eu achei curiosa a história desse personagem, porque eu fiquei com a sensação que o autor descaradamente copiou a situação vivida por Edward Snowden. Eu não vou entrar em detalhes porque esse não é o foco do vídeo, mas caso alguém não o conheça, recomendo que pesquise. Matthew deseja parar os planos de Schwartz, e por isso se aliou ao Schnitt. Eles continuaram investigando até que chegaram no Ida. Após conversarem por videochamada, Ida revelou tudo o que sabia e resolveu ajudá-los. E a Tyra nos confirmou que ele era o traidor, já que uma funcionária viu esse encontro, apesar de não saber o que foi falado. Retornando ao jogo, novas mudanças foram feitas para estimular novas batalhas. Eles receberam mais bombas, tiraram o sistema de coleta de chips, agora os últimos 3 que ficarem vivos serão os ganhadores. E o jogo vai durar só mais 24 horas. Se até lá não sobrar somente 3, todo mundo vai ser abandonado na ilha. A Himiko se separou do Oda porque ela foi atrás do Sakamoto. O grupo do Togo se desfez, ele ficou somente com o Kira. O Esugi se achava um inútil e achou que seria descartado, por isso correu para longe. Ele acabou encontrando a Himiko, tentou atacar, mas foi nocauteado. Higuchi também se afastou do grupo e encontrou Oda. Tentou atacar, mas também foi nocauteada. Ela se separou porque desejava se sacrificar. Dessa forma, os outros 3 poderiam escapar, mas como vimos, não deu certo. Já quanto ao Sakamoto, as coisas complicaram um pouco. Após o anúncio, ele ficou abalado e voltou a ter visões com Oda jovem, o qual recomendou que ele fizesse um grupo com a Himiko e Oda e matassem todo o resto. Sakamoto ia confrontar inimigos próximos e depois procurar a Himiko. Por isso, mandou a Kaguya e Soga voltarem pro abrigo, prometendo voltar depois para eles se reunirem. Porém, a Kaguya disse ao Soga que o Sakamoto não ia voltar, pois viu um espírito mandando ele fazer coisas ruins. Não achem essa cena estranha, a Kaguya é uma médium. Apenas considerem ela uma Chico Xavier Mirim. Tanto Sakamoto quanto Soga confiavam nos poderes dela, pois ela já havia provado que tem esse dom. Soga imediatamente foi atrás dele. Ao alcançar o Sakamoto, o Soga o questionou, e Sakamoto apenas disse para Soga voltar, pois inimigos estavam próximos e eles poderiam conversar mais tarde. Como Sakamoto o ignorou, a desconfiança ficou muito alta e Soga perdeu a sanidade. Ele passou a atacar loucamente qualquer um que estivesse por perto, inclusive o Sakamoto. E somado ao fato que Sakamoto também não estava bem mentalmente, ele achou que quem o estava atacando era outro jogador, já que lá atrás ele disse ao Soga para voltar. E o resultado foi que, sem querer, pensando ser outra pessoa, o Sakamoto mata o Soga. E nesse momento, a Himiko finalmente o encontra, porém, ela logo percebe que há algo errado. Apesar de ele estar falando frases meio soltas, a Himiko conseguiu deduzir que ele tinha acabado de matar um aliado sem querer. O Sakamoto quebrou mentalmente e perdeu a noção da realidade. Ele passou a dar ordens como se estivesse jogando com a Himiko e seus amigos online, voltando a ser aquele cara confiante, competitivo e arrogante. O Toga e Kira era quem estava por perto e pretendiam tentar encurralar o Sakamoto, mas é óbvio que o Sakamoto anulou a estratégia deles e partiu para o ataque. Ele quase conseguiu eliminar o Kira, só não ocorreu porque o Togo o salvou no último instante. Togo e Kira fugiram para longe e saíram do alcance do Sakamoto. Durante a fuga, eles acabaram encontrando a Kaguya no chão, pois assim que o Soga foi atrás do Sakamoto, ela tinha passado mal e desmaiado. Quando ela acordou, eles conversaram e formaram um novo grupo. E então a história muda o polo mais uma vez, dessa vez para contar sobre o Oda durante o início do jogo. Assim como vimos no anime, depois de dar uma talaricada, o Oda largou a escola, e agora é revelado o que ele fez. Tempos depois desse ocorrido, o Oda se tornou um delinquente juvenil, e se juntava a um grupo de garotos para fazerem baderna todos os dias. Um desses garotos se chamava Sosuke Okita. A mãe do Oda sempre trabalhava demais para sustentar ambos, e sempre era chamada pelas autoridades devido aos atos de seu filho. Devido a todo esse estresse diário, ela acabou adoecendo e perdendo a visão. Ao perceber que ele foi um dos responsáveis pela doença,
Oda se sentiu muito culpado e parou de fazer besteiras. Ele saiu do grupo e passou a trabalhar para pagar os remédios da mãe e sempre a visitava com frequência. Já no início do jogo, dentro do avião, ele se encontrou com uma pessoa, e para sua surpresa era justamente o Sosuke, mas com uma aparência e personalidade totalmente diferente. Sosuke fez um grupo com duas garotas chamadas Tsubone Kasuga e Misako Hojo, e convidou o Oda para se juntar ao grupo. Ele relutou, mas acabou aceitando. Essa Hojo é aquela mesma que nós vimos o Oda matar lá no início da história. Lembre-se que isso é um flashback do primeiro dia. O primeiro confronto que o grupo teve foi com uma dupla que era formada por Yoshiaki Imagawa e Okubo Yorimichi. E reparem que esse Imagawa é o primeiro jogador que o Sakamoto matou lá no início. O ataque dessa dupla não deu certo. O Oda derrotou o Okubo. Como ele já estava ferido, não seria mais útil. Por isso, Imagawa decidiu eliminá-lo e pegar seu chip. Sabendo que ia ser difícil enfrentar um grupo, ele desistiu e resolveu que iria atacar somente pessoas que estivessem sozinhas, pois assim seria mais fácil. E então nós estamos vendo as histórias se ligando. É evidente que logo depois disso o Imagawa encontrou o Sakamoto e foi derrotado por ele. É nessa parte focada no Oda onde nós entendemos melhor os seus pensamentos. O Oda não é alguém ruim, ele seria quase que uma espécie de anti-herói. Acontece que ele se preocupa com a sua mãe, e o que ele mais deseja é sair logo da ilha para voltar a cuidar dela. E ele percebeu que para conseguir isso, ele teria que fazer coisas terríveis, então é por isso que ao longo da história nós vemos ele tomando atitudes sem remorso ou piedade. E o grupo dele não estava nada bem, principalmente por causa da Kasuga e Hojo, que eram egoístas e mesquinhas, e Kosuke não tinha habilidade para conseguir lidar com elas. Para Oda, o grupo somente iria atrapalhar seus planos, por isso ele concluiu que deveria ficar sozinho e então saiu do grupo. E depois de passar um tempo, é que nós vamos ver aquela cena do início. Com o grupo sendo somente um trio, uma maleta foi avistada pela Hojo. Ela foi atrás, mas acabou caindo numa armadilha do Oda. Sosuke tentou lutar contra ele, mas acabou morto, e a Kasuga também foi tentar lutar com sua bomba de fumaça, mas devido à sua inexperiência, ela não percebeu que o vento estava soprando na sua própria direção, então ela acabou se matando. E esses foram os primeiros dias de Oda na ilha. O resto a gente já sabe. Com isso, 22 participantes já foram eliminados. Uma pequena pausa para falar o que está rolando fora da ilha. Schwartz está indo para Tyranus para ver o jogo de perto. Shinichi continuou investigando e recolhendo provas contra o grupo do Schwartz, mas acabou o assassinato. E Matthew recebeu permissão do presidente do país o qual ele está exilado para enfrentar o Schwartz, e por isso ele está indo até a ilha para salvar os jogadores. Voltando à ilha, Himiko e Togo precisavam de medicamentos. Ela ainda estava machucada desde o helicóptero e ele da luta com Sakamoto. Para fomentar novas batalhas, a empresa mandou uma maleta com medicamentos. Sakamoto e Himiko foram até onde estava o Uesugi e disseram que agora mandam nele. Ela ficou descansando enquanto que ele e Sakamoto foram atrás da maleta, e Kira também foi para lá. A maleta estava pendurada num drone, que atacava quem chegava perto. Oda e Higuchi estavam por ali, e acabaram se separando. Oda foi embora e Higuchi ia voltar para o Togo. Quem controlava o drone era Xaviera, uma americana que faz parte do exército dos Estados Unidos, cuja função é pilotar drones militares e atacar os inimigos à distância. Reconhecendo as estratégias de ataque, Sakamoto percebeu que quem controlava o drone era Zabi, a pessoa que atualmente ocupa o top 1 de Betum, que no caso é a própria Xaviera. Sakamoto e Kira se aliaram para fazer uma armadilha e derrotaram ela. Pegaram aquilo que precisavam e iam retornar aos seus grupos. Um novo jogador surgiu na frente da Himiko, e era o Seishiro Yoshioka. Pra quem não se lembra, Yoshioka é um dos caras que atacou as amigas da Himiko. Ele fez a Himiko de refém para atrair membros do grupo dela até ele, com a finalidade de eliminar mais jogadores e vencer o jogo. Antes de continuar, é bom ver o flashback dele. Lá no início tinha um grupo com Togo, Higuchi, Yoshioka e uma senhora nada inocente chamada Suzume Yosano. Ela tentou matar o Yoshioka e ele perdeu a consciência. Depois disso, ela atacou o Togo e Higuchi. Para se defender, o Togo a matou. Como pensaram que o Yoshioka estava morto, Togo e Higuchi foram embora, mas ele acordou tempos depois. Com isso, os 32 personagens do jogo foram revelados. Voltando ao presente, Yoshioka levou a Himiko embora e no caminho encontrou o Togo, que acabou sendo morto. Okira e Higuchi tinham acabado de voltar ao mesmo tempo, e mesmo atacando, Yoshioka fugiu. Kira sentiu muito a morte do Togo, já que ele o via como uma figura paternal. Yoshioka parou com a Himiko no local que pretendia fazer a emboscada. Enquanto isso, Sakamoto a encontrou após rastrear pelo radar.
Enquanto ele bolava um plano, o Esugi o empurrou e ele ficou desacordado. Yoshioka o capturou em seguida. Nessa hora é revelado que eles dois eram aliados desde o começo do jogo, mas nunca mais se viram. Aqui ocorre muito blá 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 de vilão. A única coisa importante foi que o Sakamoto recobrou a razão. Enquanto isso, Kira ainda se encontrava muito abalado, e num momento de insanidade, ele matou a Higuchi e pegou suas bombas. O seu único objetivo em mente era matar o Sakamoto. Rastreando a sua chegada, ele já sabia que o Kira queria lutar. Sakamoto avisou que Yoshioka nunca venceria o Kira, por isso propôs que ele lutaria contra o Kira na condição de soltar ele e Himiko depois. Yoshioka aceitou. Sakamoto lutou e após uns papos dele e da Kaguya, que apareceu momentos depois, Kira recobrou a razão e foi derrotado. Lá na empresa, o Takanohashi ainda não havia tirado o Ida de lá porque achou que ele não conseguiria fazer nada, o que foi um erro. Após a chegada do Schwartz, Ida começou seu plano e mandou os jogadores pararem. Ele fez todos os funcionários de refém e contou com a ajuda de Hisanobu e Matthew, que hackeou tudo. Ninguém ousou fazer nada porque o Schwartz era refém, e também porque o Matthew podia matar qualquer um, já que os funcionários da empresa têm um chip implantado, que caso acionado, mata a pessoa na hora. Finalmente o Matthew chegou na ilha junto de alguns soldados, mas avisou por áudio que ainda não poderiam sair. Acontece que os jogadores têm um veneno implantado em si, e ele será liberado caso os jogadores saiam da ilha sem o jogo ter acabado. Matthew precisa ir pessoalmente mexer no servidor para mudar isso. Vendo que ninguém estava mais brigando, Yoshioka tentou matar todo mundo, mas a Himiko o atacou e derrubou ele no mar, e Sakamoto tacou uma bomba. Aparentemente, Yoshioka morreu aqui. Todos estavam tranquilos e esperando o Matthew voltar, mas obviamente não seria tão fácil. Takanohashi pediu ajuda aos Estados Unidos e eles mandaram a Xaviera e mais 7. Através dos drones, eles deviam eliminar todos. E agora os jogadores vão tentar sobreviver. Inclusive o Yoshioka não morreu aquela hora. Ele retornou, mas foi eliminado ao se encontrar com um drone. Lá na empresa, a situação mudou completamente. Outra equipe veio e tomaram a empresa de volta. Ida e Hisanobu foram presos. Lá na ilha, as coisas estavam complicadas. Era muito difícil lutar com os drones. O Oda já estava com eles, pois os soldados tinham encontrado ele e então reagruparam com o resto. Em um momento onde foram encurralados, a Kaguya foi acertada ao tentar proteger o Sakamoto e perdeu a consciência. Secretamente, o Ida estava transmitindo tudo o que estava acontecendo na empresa e no jogo. Ele fez isso para tentar manchar a imagem de Betum. Como a Tyrannus queria que tudo aparentasse estar normal, eles mandaram os drones não fazerem mais nada, pois o jogo iria continuar. Com isso, Oda tomou sua decisão. Ele chamou o Sakamoto para o X1. E agora prestem atenção porque essa informação é importante. A partir desse ponto, a história vai se ramificar e terá 2 finais diferentes, os quais são chamados de Final Light e Final Dark. No total, Betum possui 27 volumes, 25 deles são completamente lineares. Já os últimos 2, ambos são marcados como volume 26. A grande diferença é que cada um vai terminar de um jeito, não tem como confundir. Ambos têm a capa diferente e está escrito bem grande Light e Dark em cada um. Inclusive, que capas horrorosas. A expressão dos dois está muito feia. Betum tem várias capas visualmente maneiras, mas essas aí, que desgraça. Não existe final verdadeiro ou falso, ambos os finais são verdadeiros, e você tem a liberdade de escolher aquele que te agrada mais. Contudo, eu particularmente prefiro o final Light, e no final do vídeo eu direi o porquê. Atenção, eu vou retomar a história e vou começar pelo Light. Quando acabar, eu conto o que aconteceu no Dark. A base do final Light se trata do Sakamoto tentando convencer o Oda a parar de lutar. Enquanto eles brigavam, Matthew e os outros soldados resolveram tentar salvar os jogadores, e como estava interferindo no jogo, os soldados americanos retaliaram. Graças a Sniper, que carregou o time nas costas, eles conseguiram vencer. A mina tinha um olho de Tandera, destruiu vários drones e mesmo estando a quase 1 km de distância, acertou um tiro e derrubou a aeronave. E assim os americanos foram presos. Sakamoto venceu a luta após explodir um dos pés do Oda. Como ele não tinha mais condição de lutar, todos os 6 sobreviveram. Quem não gostou disso foi o Schwartz. Já que o jogo não teve vencedores, ele deixou de apoiar o projeto. Basicamente mandou um "tô de saco cheio disso aqui, explodam essa ilha, estou indo embora, falou". Lá na ilha, todos se reagruparam com o Matthew e foram embora através de um submarino. Enquanto isso, a ilha era bombardeada e destruída. Todos que estavam feridos receberam atendimento médico.
2 meses se passaram e todo mundo passou a viver em um local que é citado como um certo país, mas aqui considerem a Rússia. Nenhum deles poderiam voltar ao Japão, ou a empresa iria atrás deles. Sakamoto e Himiko estavam conversando em um dia normal e refletindo como todos estavam se acostumando às suas novas rotinas por ali. E Sakamoto também avisa que sua mãe já estava de mudança para lá, e inclusive ela havia acabado de chegar junto de seu padrasto. Ela pediu desculpas, o Sakamoto também, e eles se entenderam finalmente, e Sakamoto anunciou para ambos que iria se casar com a Himiko. Esse foi o final light, e agora vamos para o outro. A base do final Dark se trata do Sakamoto tentando derrotar o Oda. Os acontecimentos são relativamente parecidos com o outro final. Matthew e os outros soldados tentam salvar os jogadores e os americanos tentam impedir. A diferença é que dessa vez os russos apenas destruíram os drones, não chegaram a derrubar a aeronave dos americanos. Matthew, os soldados, Himiko, Kira, Kaguya e Uesugi tentaram fugir por um túnel secreto que existe na ilha, mas o Oda não deixou. Sakamoto seguiu ele e continuou a luta, e durante um ataque simultâneo, ambos se mataram. Logo depois disso, a Kaguya acordou e morreu. Gravem isso porque vou comentar depois. Como restaram somente 3, Himiko, Kira e Uesugi venceram o jogo. Matthew contou que não fazia mais sentido fugir com ele, já que o jogo acabou, eles podem voltar ao Japão e ficarem ricos com a recompensa. Ele e os soldados entraram no submarino e foram embora. Os americanos também partiram. Schwartz ficou contente e pediu para conversar a sós com a Himiko quando ela chegasse. A Tyrannus resgatou os 3, sendo recebidos com bastante festa na sede da empresa. Himiko foi até o Schwartz e iniciaram a conversa. Nesse momento nós descobrimos que o nome verdadeiro dela é Emilia, e Schwartz revela que ele é o pai dela. Ele ficou muito impressionado com o fato dela ter sobrevivido e via muito potencial nela. Por isso a convidou para entrar em sua família. Sendo filha de um ditador, ela teria muito poder. Obviamente ela recusou e mostrou que tinha uma bomba de gás escondida nos peitos e estava disposta a se sacrificar para matar ele. Vendo que o Schwartz corria risco, uma de suas seguranças atirou na Emilia e acertou no mínimo uns 3 tiros. Ela caiu para o primeiro andar, mas Kira e Uesugi evitaram que ela tivesse impacto com o chão. Lá em cima, não adiantou de nada. A bomba explodiu do mesmo jeito e se espalhou pela empresa. Kira e Uesugi carregaram a Himiko para fora da empresa, e os que ficaram lá dentro morreram, inclusive o Schwartz. Lá fora, todos que precisaram receberam atendimento médico. Dias se passaram e todos já estavam bem. Com a notícia de que Schwartz estava morto, Matthew viajou até o Japão para se encontrar com um grupo, e então iniciou uma conversa com a Himiko. Ele contou que com a morte do Schwartz, a fundação dele perdeu poder e influência. Graças à ação da Himiko, o mundo estava presenciando a paz. Todavia, o Schwartz deixou um trono vazio, e outros poderosos irão brigar para assumir seu lugar. Ou seja, esse é o momento de tentar derrotá-los. Matthew convida a Himiko para se juntar a ele nessa luta, e afirma que todos os outros já aceitaram, e ela obviamente aceita também. Agora nós temos uma pirralha de 15 anos, um pirralho de 14 anos, um programador, um padrasto que perdeu o filho, um cara aleatório que vivia de dar golpes nas pessoas, e sim, esse é o passado dele, mas não contei para economizar tempo, e para fechar com chave de ouro, o Edward Snowden 2D. E juntos essa turminha do barulho irá sair pelo mundo para derrubar os capitalistas malvadões que estão escondidos no submundo. Esse é o final Dark. Eu juro que quando eu terminei de ler isso, só me veio na mente uma cena de Todo Mundo em Pânico. Quem for mais velho vai lembrar desse filme. Numa cena onde tá todo mundo chapado e o assassino simplesmente fala: "Essa é da boa". Mas vamos por partes, depois eu retomo esse assunto. Nos outros vídeos desse tipo eu sempre fui muito breve nas minhas opiniões para não estender demais o vídeo, mas no caso de Betum não tem como, tem muita coisa que quero comentar e depois vocês comentam se concordam ou não comigo. Eu gostaria de iniciar falando sobre expectativa e imprevisibilidade. Quando a gente acompanha o início de uma obra, é óbvio que a gente não sabe como ela vai se desenrolar ou acabar, mas com base no que a gente absorveu até aquele momento, nós temos algumas expectativas. Aqui no canal eu já comentei sobre a obra Mirai Nikki, e ela serve de exemplo perfeito para o que eu quero dizer, já que possui muitas semelhanças. Quando Mirai Nikki começa, ele já deixa bem clara a sua proposta. Ele vai ser só um jogo de sobrevivência. E é basicamente isso mesmo. As suas expectativas foram concretizadas. Agora com Betum é bem diferente.
Quando a gente olha o início, nós temos a sensação que vai ser só uma história de sobrevivência, mas conforme a trama avança, você percebe que as suas expectativas foram quebradas. Eu vejo o roteiro de Betum exatamente como as bonecas russas chamadas de Matryoshka, que com certeza vocês já viram em algum desenho animado ou sendo usado como decoração por aí. Se tratam daquelas bonecas que são colocadas uma dentro das outras. Você abre uma e tem outra dentro, e assim sucessivamente até ter uma pequenininha. Se você olhar a estrutura da obra com uma visão macro, você percebe que tudo começa com Takano Hashi, o idealizador de Betum. Após criar o jogo, ele vendeu a proposta para grandes empresas de jogos, e aqui considerem apenas a Tyrannus, já que o autor nunca citou outras. Um grupo de pessoas poderosas se juntaram e criaram Themis, um projeto que visa implementar uma ditadura no mundo através da internet. Interessada nessa proposta, a Tyrannus oferece Betum, que, como nós vimos, serve para punir pessoas que saíram impunes de seus crimes. O grupo precisava de suporte financeiro, e por isso ofereceram um projeto Themis para a elite mundial. Afinal, certamente é do interesse deles ter a população controlada, pois dessa forma eles vão se manter sempre no poder. Dentre essa elite mundial, nós temos os mais poderosos, que encabeçam essa espécie de aristocracia mundial. Se a gente olhar somente o início da história, a gente vê a obra como apenas um jogo de sobrevivência. Mas quando chegamos no final, a gente percebe que, na verdade, Betum é uma obra que fala sobre a tentativa de implementação de uma ditadura distópica. Eu duvido que quem viu o anime em 2012 conseguiria imaginar que a obra tomaria essas proporções. A minha opinião sobre isso não foi lá muito positiva. Como eu já disse, quando a gente tem o primeiro contato com a obra, nós temos expectativas, e quando o final acaba destoando demais daquilo que você imaginou, pode ser que você fique com a sensação que a história ficou meio viajada, que foi o que eu senti em Betum. É claro que dependendo do objetivo do autor, realmente é para ter um contraste muito grande entre o início e o final. Um exemplo claro disso seria Tengen Toppa Gurren Lagann, que eu amo de paixão. Quando você olha o início e compara com o final é simplesmente um absurdo, e era para ser assim mesmo. Beirar o absurdo é algo que faz parte da experiência de assistir Tengen Toppa. Só que não é toda obra que vai conseguir realizar essa proeza, e no caso de Betum, tirando o final dark, eu nem achei tão viajado assim. A abordagem do autor e o jeito que ele contou a história é que foi o problema. Na minha opinião, se essa já era a proposta do autor desde o início, então ele deveria ter contado a história de uma maneira totalmente diferente. Como? Não sei. Não estou aqui para reescrever Betum, mas se ele realmente queria dar esse tom distópico, acho que ele deveria ter dado indícios ou incrementado desde o começo da obra. Começar a abordar isso quase que da metade para frente acabou ficando tardio. E também não gostei muito desses retornos aos primeiros dias que ele fez. Você literalmente já está quase no final do mangá, e então do nada ele volta para te mostrar personagens que já estavam mortos desde o início. Eu acho que ele poderia ter distribuído as mortes de maneira melhor. Fora que, é bem questionável se a história realmente precisava de 32 participantes. Como nós vimos, no mínimo uns 8 deles apareciam e já morriam. Talvez diminuir a quantidade de jogadores e desenvolver melhor cada um deles poderia ter sido uma melhor decisão. A mudança brusca de expectativa também é algo que com certeza deve ter pego muita gente de surpresa. No início é um mangá simples, e então do nada entra uma geopolítica, um clima de Guerra Fria, que te faz pensar que você foi teletransportado para um romance de Tom Clancy. E essa abordagem, inclusive, é algo que, na minha opinião, não tem nem como defender. Ele colocou um capitalismo versus socialismo que pra mim não fez sentido algum. Na verdade, toda a parte de geopolítica eu resumiria em 3 palavras: raso, superficial e forçado. Tudo que ele aborda é muito simples, não se aprofunda e nem desenvolve nada. Geopolítica é um campo que não se resume a isso é isso e aquilo é aquilo. Nós estamos falando de um tema que é literalmente um abismo sem fim. É muito complexo. E eu achei curioso, porque eu tenho quase certeza que o nome Rússia não foi citado em nenhum momento da história. Só lá atrás, quando o Ida perguntou ao Matthew se o país oriental ao qual ele se exilou era a Rússia, e ele não confirmou. Só que, ficou escancarado que era a Rússia. No momento onde citavam esse país, tem uma ilustração que pra mim é claramente a Catedral de São Basílio, e sem falar dos nomes de alguns militares, Dmitri e Vladimir, 2 dos nomes mais genéricos quando aparecem russos genéricos em uma obra. Só faltou o Ivan. E claro, a cereja do bolo, eu já falei que pra mim o Matthew é o Edward Snowden, que se exilou justamente na Rússia.
Eu não acho que seja coincidência, parece que o autor realmente quis dar umas cutucadas nos Estados Unidos. Tudo bem criticar os Estados Unidos, não tem estado bonzinho no mundo. Agora, criticar os Estados Unidos e colocar a Rússia meio que como boazinha é no mínimo uma piada de mau gosto. É o sujo falando do mal lavado. Já quanto aos vilões, eu admito que senti a falta de um antagonista focado. O Takanohashi ocupa a posição de vilão simplesmente por ter sido o criador e líder do jogo, e depois vira um vilão secundário com a aparição dos Schwartz, que vira o primário. Só que eu achei eles um tanto quanto distantes. O Takanohashi normalmente só entrava em contato com os jogadores para dizer algo, enquanto que o Schwartz é apresentado lá na frente, e ainda assim só aparece na sede da empresa já no final. Então eu fico com a sensação que quem ocupou a real posição de vilão da história foi os funcionários da Tyrannus, que trabalhavam para manter o jogo em funcionamento. O Takanohashi inclusive é um personagem que eu acho que poderia ter sido mais explorado, afinal, foi ele quem criou tudo. É meio difícil imaginar que ele criou um jogo para punir criminosos do nada. Se ele fez isso, talvez ele tivesse alguma motivação pessoal ou se sentia muito insatisfeito com o sistema judiciário. É claro que isso não é algo obrigatório, às vezes o vilão só quer ver o circo pegar fogo, mas se revelassem alguma motivação, com certeza isso agregaria valor à obra. Basta ver Death Note. Mesmo tendo terminado há muitos anos, ainda hoje as pessoas sempre escolhem um lado, ou ficam com o Kira ou com o L. Normalmente quem apoia o Kira está cansado de pessoas ruins no mundo e não se importam se essas pessoas simplesmente desaparecerem. Enquanto que quem apoia o L é contra fazer justiça com as próprias mãos e tende a preferir que as pessoas passem por um julgamento e sentença, ou apenas não curtem o extremismo do Kira. Aqui, quem está certo ou errado não importa, o ponto não é esse. O fato é que essas duas discussões e polarização entre os dois personagens acaba gerando um engajamento que é positivo para a obra. As pessoas sentem vontade de argumentar, discutir, e isso potencializa demais o alcance e influência de uma obra. Eu não vou entrar em detalhes porque Death Note ainda vai aparecer no canal futuramente, mas o que eu quero dizer é que o autor perdeu a oportunidade de desenvolver esses temas éticos, tanto entre os personagens quanto para o público que lê o mangá. Assim como há pessoas que defendem o Kira, certamente há espaço para as pessoas defenderem o Takanohashi e seu jogo de punir criminosos. Quanto aos personagens, eu tenho alguns breves comentários. Uma coisa que eu não pude deixar de notar é que o Kira foi o personagem que o mangaka mais desenvolveu, o que é um tanto quanto curioso já que ele é um coadjuvante. Me pergunto se ele era o personagem favorito do autor. O desenvolvimento do Kira eu diria que foi aceitável, eu achei ele um bom personagem, mas não sei se ele me convenceu. Quando eu paro para ver as atitudes dele, ele me parece muito mais um psicopata bipolar do que alguém que realmente mudou. Claro que eu entendo a proposta do autor na hora de criá-lo. Ele é alguém que sofreu maus tratos desde novo, ficou muito amargurado e acumulou esses sentimentos ruins por anos, até que explodiu e se tornou um assassino insensível. Na ilha ele continuou dessa forma, mas foi mudando a partir do momento em que Togo virou uma figura paterna. E isso realmente ficou muito bom. Eu achei convincente a relação entre os dois. Então o sofrimento do Kira é justificável quando Togo morre. Só não sei se realmente precisava fazer ele surtar de novo, porque isso acaba passando uma certa sensação de desequilíbrio emocional. Parece que sempre quando o Kira se sentir abalado com alguma coisa, ele tem potencial para fazer coisas insanas. Já a Kinoshita, eu nem tenho nada para falar sobre ela. Na verdade, só quero fazer uma observação. Quando eles estavam tentando fugir no helicóptero, deu tudo errado e a Kinoshita acabou morrendo. Só que me chamou a atenção o fato dela ter recobrado a consciência no final. Eu não tenho conhecimento em medicina para saber se essa cena é possível, mas eu achei bem duvidoso alguém tomar um tiro a queima-roupa na testa e ainda assim falar e fazer algo. Também tenho algo a citar sobre a Higuchi. Ao longo da história, ela contou que sempre foi muito boa em analisar as pessoas, e por isso sempre sabe quando alguém está mentindo. O problema é que isso na prática acabou ficando muito estranho, nem um pouco natural. Não que eu acho que isso seja impossível, mas do jeito que era mostrado, fazia a Higuchi parecer ser uma X-Men, como se ela lesse a mente das pessoas. A Kaguya eu até relevo já que ela era uma médium, mas a Higuchi não dá. E agora eu basicamente irei falar dos finais, e irei explicar por que eu prefiro Light. Enquanto eu pesquisava sobre os finais, eu vi alguém comentando que talvez ele tenha feito isso porque se inspirou em jogos onde podemos tomar escolhas que influenciam no final da história. Para quem não sabe, antes de ser mangaka, Ojunya trabalhou na indústria de jogos eletrônicos. Inclusive não é à toa que as capas de Betum são desse jeito. Elas são claramente uma referência às capas dos jogos do Xbox 360. E mesmo o console não sendo popular no país, isso não impediu que certas empresas lançassem jogos voltados para o público japonês nele. Ojunya inclusive trabalhou em alguns jogos, ele citou isso no final de algum capítulo, bem no início do mangá.
Essa iniciativa é bem-vinda, o autor deve sempre exercer sua liberdade criativa para fazer aquilo que deseja. Eu só acho que preferencialmente ele deveria criar 2 finais decentes. Se me perguntassem para avaliar de 0 a 10 os finais, o Light eu daria 5, no máximo 6, enquanto que o Dark eu daria 3, no máximo 4. Eu não gostei do final Light. Havia maneiras melhores de encerrar a história, mas em comparação com o Dark, eu achei ele muito mais condizente com a forma que o mangá foi conduzido. Se a gente olhar cada personagem, eu diria que suas atitudes estão de acordo com o desenvolvimento deles. Já no final Dark, eu achei ele muito inconsistente. Já começando pela sua própria base, que é a luta dos dois. O Sakamoto passou a história inteira valorizando seu grupo, não querendo lutar com ninguém, dando preferência a conseguir escapar da ilha e por aí vai. Aí no que o Oda chama pro combate, toda essa base que o Sakamoto montou ao longo da história simplesmente se desmanchou no ar. Ele pensava com convicção, galera, o Oda não vai mudar, não tem jeito, vou ter que eliminar ele. E mesma coisa o Oda, ele simplesmente ficou obcecado em conseguir sair da ilha, mas ele não estava assim antes. Se eu não estiver enganado, tirando os seguranças do helicóptero naquela tentativa de fuga, o último jogador que o Oda matou foi aquele figurante aleatório que tinha feito amizade com o Kira, lá no início. De lá pra cá, se ele realmente estivesse sedento pela vitória, o que ele mais teve foi oportunidade para matar outros jogadores. Se você for contar, desde a falha na tentativa de fuga, ele podia ter matado a Emilia, a Higuchi, a Kaguya e o Uesugi, porque nessa parte final dos drones, eles estavam feridos e o Oda estava com eles. E nem adianta falar que o Oda não matou os dois porque o objetivo era fazer eles de refém para forçar o Sakamoto a lutar. Se ele realmente quisesse eliminar o Sakamoto, ele não precisaria fazer chantagem, era só ir lá e lutar. Então esse é um dos principais motivos para eu não gostar do final Dark. Me deu a sensação que o autor forçou uma mudança brusca na personalidade dos dois para poder encaixar esse final. A morte da Kaguya foi algo ridículo, não há outra palavra que possa descrever. Ele cometeu simplesmente um erro lógico. Basta traçar uma linha do tempo básica que você percebe o que tem de errado. A Kaguya sofreu um ferimento grave e perdeu a consciência. No final Light ela sobreviveu porque recebeu atendimento médico dentro do submarino após todo o jogo já ter terminado. Agora no final Dark, ela simplesmente morreu após o Sakamoto e Oda morrerem também. E isso dá sinais que o ferimento foi grave. Como ela não recebeu atendimento, ela morreu. Só que se esse é o caso, ela também deveria ter morrido no final Light. Basta você comparar os dois. Em ambos, a sequência de acontecimentos foi quase a mesma, a luta do Sakamoto e Oda. Não ocorreu nenhum evento particular que agravasse o quadro dela no final Dark, ou seja, com isso nós podemos pressupor que após ela receber a ferida, ela teria X minutos de vida, e após passar esse tempo no final Light, ela continuou viva. Quando eu vi essa cena, me deu a sensação que o autor quis fazer um draminha, tipo, meu Deus, eles dois morreram, ah não, ela morreu também. Eu achei que ficou forçado. Ela acordou do nada só pra morrer. O mais lógico seria ela morrer direto. Ou, é claro, existe também a outra possibilidade. Como ele lá atrás disse que somente haveria 3 vencedores, ele precisava tirar alguém. Então, matando ela do nada, ele resolveria esse problema. Se era pra fazer algo tão tosco quanto essa cena, era muito melhor ele ter matado ela naquela cena, assim evitaria esse conflito. Claro que vocês podem argumentar falando que não deveria comparar o final Light com o Dark, eles são independentes e cada um tem a sua própria realidade, e eu até entendo, mas fazer isso seria a gente admitir que o autor basicamente ligou o modo freestyle. Não está se preocupando em fazer algo que faça sentido, está só fazendo o que der na telha. E agora chegando na cena do pai e filha, eu não vou nem comentar nada sobre essa revelação do nada no último capítulo. Pra mim, isso foi indiferente. O que me chamou a atenção foi as frases do Schwartz. Achei elas um tanto quanto duvidosas. Primeiro, ele citou a mãe da Emilia pelo nome. Vamos lembrar que o Schwartz é aquele vilão super genérico, egoísta, não se importa com ninguém, apenas consigo mesmo. Porque justo ele, que não se importa com ninguém, lembra do nome da mãe. Ele se relacionou com incontáveis mulheres, essa seria só mais uma. Ele também sabe que a filha se chama Emilia. Como assim? Ele mesmo revelou que provavelmente tem milhares de filhos espalhados pelo mundo. Por que ele se importaria de saber o nome de algum deles? E para encerrar, ele sabe a data de nascimento da Emilia. Logo ele que não se importa com ninguém. Por que ele teria na mente essas coisas? Pra mim não fez sentido de acordo com a personalidade que nos foi mostrada. O ataque da Himiko também chamou minha atenção. A Tyrannus já sabia desde a metade da história que os jogadores aprenderam a desmontar as bombas, e se eles fazem isso, a bomba não aparece mais no radar e nem pode ser desativada. A dúvida que fica é, por que eles não revistaram os jogadores? Era meio óbvio que isso poderia acontecer, mas vou relevar.
Mas nada supera esse final dark. Como eu já falei, mesmo o autor incluindo uma geopolítica na história do nada, eu não achei o desenvolvimento da história tão viajado assim, exceto esse final. Cara, o que foi isso? Como assim eles vão formar um grupo para caçar os poderosos do submundo? Eu achei completamente viajado. Afinal, o que eles vão fazer? Treinar para virar agente secreto russo? Que mudança brusca de cotidiano. Eu não confiaria nesse time aí para vencer a aristocracia mundial não. No máximo confio no Matthew porque ele é praticamente o mago da informática do The Sims. Apertou um botão e já hackeou tudo. Mas enfim, agora vocês conseguem entender por que eu não gostei nem um pouco do final Dark? Achei muito inconsistente, muita coisa estranha. Eu vi gente falando que o final Dark foi bom porque ele não é clichê. E tudo bem, você tem todo o direito de pensar assim, mas eu não consigo concordar. Eu definitivamente preciso fazer um vídeo no futuro para falar sobre clichês. Na minha opinião pessoal, eu prefiro muito mais um final clichê que seja bom e condizente com a história da obra do que um final não clichê que seja ruim ou sem graça. E já que a obra acabou daquele jeito, ela abria margem para se fazer uma espécie de universo expandido. Lembrem-se que Betum era somente um dos projetos da Themis, o qual era usado para punir criminosos, mas imagine tantos outros projetos malucos e distópicos que se pode inventar para controlar as pessoas. Mas é claro que o autor não vai fazer isso, já que nem a própria Themis ele explorou direito. A obra tem um spin-off chamado Betum Yuju Hachi. Eu não citei no meu vídeo anterior porque eu não vi necessidade. Eu não li e nem tenho interesse. A sinopse apenas diz que num futuro distante Betum se tornou popular e é transmitido no mundo inteiro. Ou seja, Takanohashi conseguiu o que queria. Teoricamente, isso é algo possível nos dois finais, mas eu acho mais provável na realidade do Light, porque nesse o Schwartz só parou de apoiar o projeto, nada impede de conseguir outro patrocinador. Já no final Dark, também é possível, já que ele apareceu no final dizendo que reergueria Betum, não importando quantos anos levasse. Bom, eu acho que já falei demais. Eu não achei Betum um mangá ruim. Eu li ele em 3 dias e consegui me entreter muito bem. Então nesse quesito ele cumpriu seu objetivo. Mas se você for alguém questionador ou que presta muita atenção nos acontecimentos, é provável que você vai ficar incomodado com muita coisa em Betum. O ator acabou abordando muita coisa e grande parte delas não foi de qualidade satisfatória, e ele ainda perdeu a oportunidade de tentar criar uma nova obra distópica. Imagine só se depois de Betum ele criasse outros projetos que foram vendidos para Themis. Certamente poderia sair algo interessante dali. Obviamente esse vídeo não substitui a experiência de ler um mangá, eu sempre vou resumir e ser o mais breve possível. Se você quer saber todos os detalhes, eu recomendo que você mesmo procure o mangá e leia. Caso não tenha visto o vídeo anterior onde comento a obra, eu recomendaria, pois os vídeos irão se complementar. A próxima obra que abordarei no canal será Tonari no Kaibutsu-kan, então se você tem interesse, se inscreva no canal para não perder. Agradeço a todos que assistiram até aqui.